diz amém? Um homem e uma mulher do Senhor, aleluia, glória a Deus. Glória. Boa noite, irmãos. Só esse lado daqui falou, então. Boa noite, irmãos. Gente, que alegria, que prazer, que honra podermos estar com vocês nesse tempo, nessa noite, nesse fim de semana. Existe, como se você já viu o vídeo aí que nós gravamos, é um fato, existe uma expectativa no nosso coração para tudo aquilo que vai acontecer em Deus nesse tempo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro horário que nós temos aqui, às 18 horas, às 18h22, né, nós vamos ser, de uma forma mais prática mesmo, estar conversando dentro desse workshop, dentro desse nosso bate-papo, de uma forma mais específica, para direcionamento no departamento de música. Nós sabemos que é um departamento maravilhoso. Só nós dois cremos nisso, eu vou dizer para ver se o restante crê junto. Nós sabemos, irmãos, que esse departamento é um departamento maravilhoso. Amém, irmãos. Sirva no departamento com alegria, pelo amor de Deus. É um departamento maravilhoso, de fato é um departamento fundamental para o bom andamento do culto congregacional. Eu me lembro que existem alguns lugares, a gente sempre viaja para alguns lugares, e existem lugares que as pessoas não valorizam tanto um momento tão importante como esse, que é um momento que, eu vou dizer, dentro de um aspecto congregacional, que é um momento de abertura. Eu me lembro, numa determinada situação, nós fomos ministrar em um lugar, fomos ministrar parte da música, fizemos a música, o pregador subiu depois da gente, né? E eu me lembro que ele subiu, procurou o esboço ali na Bíblia, não achou, eu queria pedir para o pessoal da música subir aqui novamente para continuar cantando as besteirinhas, que eu esqueci o meu esboço no carro. Diga, misericórdia, departamento de música, não é para cantar besteirinhas. Não é? Temos um papel fundamental, irmãos, dentro desse aspecto congregacional. E assim, é algo que nós precisamos deixar claro em nosso coração, é que o culto, ele não começa apenas no momento em que o pastor, o líder, ou seja quem for, esteja aqui ministrando a palavra. O culto, no sentido congregacional, já começa quando o departamento já está em operação aqui. Porque na hora da palavra, existe um momento da palavra falada, mas antes da palavra falada, existe a palavra cantada. Por isso, irmãos, que nós temos um zelo e um cuidado para entendermos de fato aquilo que nós estamos fazendo aqui. Um zelo e um cuidado, principalmente dentro do nosso repertório. Então eu digo isso para você que faz parte do departamento, irmãos, aqui é um lugar de seriedade, aqui é um lugar de excelência, aqui não é um qualquer lugar, não é um tempinho apenas para que o pastor colocou dentro da cronologia do culto para dar tempo os irmãos atrasados chegarem para o momento principal, que é o momento da palavra falada. Não. Eu não estou desmerecendo também esse momento da palavra falada. Eu estou falando para você dentro do sentido de um conjunto do aspecto do culto congregacional está intimamente ligado. O louvor e a adoração através do departamento com a parte da palavra falada. E quando eu adentro dentro desse aspecto dos bastidores mesmo, desse departamento, da importância disso, eu quero trazer para você algo. Nós vamos conversar um pouco sobre, de fato, os bastidores do departamento. Só para a gente conhecer melhor, quem aqui faz parte do departamento de música? Então, deixa eu inverter. Quem não faz parte do departamento de música? Tem alguns irmãos que não fazem parte, mas vocês vão receber também, certo? Então, quando nós não entendemos a importância dos bastidores, nós vamos entender, irmãos, que o que nós vamos executar aqui vai ser um reflexo da nossa vida nos bastidores. E quando eu digo nos bastidores, é na sua casa. Às vezes, irmão, se torna um pouco, entre aspas, fácil você querer vir aqui em cima na hora de um louvor congregacional e querer vestir uma roupa de super crente, de ungido. Porque aqui, irmãos, eu posso muito bem, de alguma forma, manipular as minhas palavras, rodopiar, pular, cortar os laços daqui e você dizer assim, rapaz, esse pastor é do fogo. É assim ou não é? Não, você está comigo? É assim ou não é? Mas sabe, irmãos, o que vai mover o coração das pessoas em relação ao louvor e adoração, o que vai de encontro ao espírito das pessoas, é a unção que está disponível, que vai fluir através da sua vida. E isso só vai ser manifesto de fato com uma vida de santidade, uma vida nos bastidores.
Eu me lembro, não sei se você já ouviu falar, existe um camarada chamado Abraão Laboriel. Alguém já ouviu falar? Um aqui, dois aqui. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ele é conhecido, irmãos, como um dos maiores contrabaixistas. Ufa, na trave, na trave. Um dos maiores contrabaixistas, né, da atualidade. Ele é um senhor negro e você já ouviu falar no grupo Rock'n'Roll? Quem já ouviu falar? E minha esposa assoprando meu ouvido. É antigo, mas eu sou novo, filho, eu sou novo. Ele é interessante, irmãos, depois você pode pesquisar. Ele, quando ele vai ministrar música, ele é baixista, ele toca de uma forma totalmente característica dele. Ele toca dançando, ele toca pulando, ele se envolve, ele se expressa com o seu corpo a adoração ao Senhor. Gente, é sensacional. Você olha, você fica impactado. E eu abro um parênteses aqui dentro do aspecto de performance. Nós entendemos que tudo aquilo que distrai ou que tira a tua atenção, ela é inimiga da unção. A distração, ela é inimiga da unção. Então, quando eu falo sobre a performance aqui em cima, é você olhar para aquela pessoa e através da expressão de louvor dela, você ser tocado. Você está me entendendo? Eu sou violonista. Uma coisa é eu estar tocando aqui, como um exemplo, aqui, ó. Naturalmente falando, você vai ser impactado, naturalmente falando, tá? Você vai ser impactado com a minha expressão de louvor. Você vai olhar e dizer, rapaz, esse menino aí tá passando mal, que tristeza é essa? Não é mais ou menos assim? Mas se eu estou com o meu instrumento, irmãos, me entregando, expressando a minha adoração através do meu instrumento, que é o meu violão, ou seja, você na bateria, ou seja, você cantando, quando você expressa a sua adoração através do seu cantar, através do seu tocar, irmãos, chama a atenção ou não chama? Mas chamam a atenção de uma forma que, uau, meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus manifesta através da expressão de louvor dessa pessoa. E dentro desse contexto, desse exemplo, o Abraão Laboriel, ele é dessa forma, irmãos. E conta, certa vez eu ouvi um relato de que um dos músicos foi visitá-lo em casa e viu que Abraão, ele estava no seu quarto, com fone de ouvido, fazendo a mesma coisa no quarto daquilo que ele fazia no púlpito, na apresentação, por assim dizer. E o percussionista conta o relato que ficou impactado com aquilo. E o baixista, quando deu conta, né, ele americano, né, quando deu conta que o percussionista estava lá, o percussionista perguntou, rapaz, só que ele era americano, né, então eu vou falar em inglês, rapaz. Horrível, não foi? Foi feio. Brother, não, deixa pra lá, deixa eu falar. Ele disse, cara, você faz isso em casa também? E o Abraão respondeu, aquilo que eu sou lá, no púlpito, é reflexo dos meus bastidores. É reflexo daquilo que eu sou em casa. Sabe, irmãos, quando você vive uma vida de santidade, quando você vive uma vida de honra à liderança, quando você vive uma vida de comunhão com o Espírito, irmãos, aqui em cima vai ser fácil. As coisas vão fluir, de fato, de uma forma sobrenatural. E dentro desse ponto de bastidores, existem algumas coisas que eu quero trazer para você. Dentro desse sentido, não é? Algumas pessoas aqui fazem parte do departamento de música. Irmãos, nós precisamos zelar dentro de um departamento de música algo chamado harmonia. E quando eu falo harmonia, não é apenas uma harmonia no âmbito musical, mas eu falo harmonia no sentido de família. Esse ramo, essa área, esse nicho da música e departamento de música, todos que estão envolvidos na área musical, penso eu que se você está aqui, você está de alguma forma ligado nessa área musical, amém? Ou é de mim? Nenhum é de mim, então é tudo amém. Então, é uma área, irmãos, que o diabo, ele é especialista nisso. Não é? Porque a gente não vai conseguir entrar em pormenores, em detalhes, mas
Existem estudos que mostram que ele era um arcanjo celestial, regia a orquestra celestial no céu, e ele caiu junto com o texto dos anjos. Então, dentro da parte musical, ele era um dos responsáveis dentro desse sentido. Então, ele entende sobre isso. Então, a parte musical se torna muito comum, principalmente no âmbito secular. Graças a Deus que na Igreja do Senhor não existe isso, a competitividade. Graças a Deus que na Igreja do Senhor não existe isso, que é a questão da competitividade, irmãos. Por isso que eu falo dentro desse sentido de harmonia dentro do departamento. Porque o primeiro ponto que eu quero colocar é sobre celebrar a vida um do outro. Sabe, irmãos, você que faz parte de um departamento, você precisa semear e ter como cultura na sua vida uma vida de honra da vida do próximo. É comum, irmãos, aqui não, em outros lugares, mas é comum quando alguém que, por exemplo, faz back vocal, é promovido para dirigir a música, está aqui na frente fazendo a parte de direção, em alguns lugares é comum as pessoas ficarem tristes e com inveja. Mas graças a Deus que aqui não acontece essas coisas. Mas sabe, irmãos, em um ambiente como esse, de família, de departamento, é um ambiente onde você deve celebrar o crescimento um do outro. É um ambiente onde você precisa, de fato, criar uma cultura de motivar um ao outro. Sabe, irmãos, que é você que faz parte de um departamento, quando terminar o culto, isso não falo, e você não deve fazer isso de forma hipócrita, mas com singeleza e verdade no teu coração. Terminou o culto, irmão, se você é baterista e viu que o outro baterista estava na escala, rapaz, vai lá, dá um abraço. Rapaz, que bênção, eu recebi muito da parte de Deus através da sua vida. Às vezes, irmãos, ou na maioria das vezes, mas vou dizer às vezes, pontos como esse tornam um ambiente onde você vive totalmente mais saudável, irmãos. Que é um ambiente de celebrar um ao outro, de apoiar um ao outro, de motivar um ao outro. Porque não se trata apenas, irmãos, de você subir aqui e fazer uma boa performance. Isso, entre aspas, é o mais fácil. O que nós precisamos zelar é um ambiente harmônico dentro do ambiente, celebrando a vida um do outro. Eu costumo dizer que aquele que, na verdade, chorar com os que choram é fácil. Mas se alegrar com os que se alegram mostra que você tem caráter. João Batista, irmãos, quando nós vemos, a Bíblia fala que João Batista, ele era aquele que preparava o caminho para o Senhor. O sentido de João Batista não era celebrar a vida dele. As pessoas que chegavam, eu vou trazendo uma linguagem mais aberta, as pessoas que chegavam para levantar a bola do João Batista, tipo, João, tu é o cara. Rapaz, tu é top demais, João. João fez, não. Tá. Eu sei o meu lugar. Eu sei a minha identidade. Eu sei que aquele que vem após mim é bem maior do que eu. João dizia, não é sobre mim, eu estou aqui só para preparar o caminho para alguém. Sabe, quando você conhece, sabe qual é a tua identidade em Deus, em vez de você invejar o próximo, você vai celebrar a vida dele. Deixa eu perguntar para você, para a reflexão da igreja, quem é você quando alguém é promovido? Você é aquele que celebra a vida do próximo ou você é aquele que tem inveja? Isso, ouça os ar-condicionados adorando ao Senhor agora. Irmãos, um ambiente de celebração, ele é fundamental para o bom crescimento e desenvolvimento da obra de Cristo através da responsabilidade que Ele nos deu aqui no departamento, irmãos. Aleluia! Você está animado? Eita, glória a Deus! Vamos ajustar um pouco mais. Não é? Uma coisa que eu quero trazer para você também, dentro desse aspecto bastidores, é nós entendermos as nossas responsabilidades. Diga, eu tenho uma responsabilidade. O primeiro ponto que eu quero trazer para você entender é que departamento de música não é escola de música. Não, eu quero entrar no departamento de música. Uau, não, maravilha. Eu me lembro em uma determinada estação das nossas vidas, estávamos liderando um departamento.
estávamos liderando um departamento e a pessoa chegou para mim e disse: Maécio, eu quero entrar no departamento de música. E para você que é líder, Mateus, você que é líder do departamento de música, alguém querendo entrar no departamento de música, você, meu Deus do céu, né? Se alegra, mais gente chegando. E eu me lembro nesse tempo, quando a pessoa falou isso para mim, uau, não, que maravilha, meu irmão, não, que, minha irmã, que bênção. Qual o instrumento que a irmã toca? Era uma irmã. Aí ela, não toco nenhum instrumento. Tá, se não toca ela canta. Ah, que bacana, a irmã canta. Não, quem está do meu lado quando eu canto se espanta, né? Tem aquele ditado, quem canta seus males espanta. Quase que ela diz assim, quando eu canto as pessoas que se espantam. Meu Deus, eu vejo que tem algumas pessoas se identificando aqui. Não. Deixa eu lá. Aí eu fiz, uau, se não canta, nem toca, a irmã trabalha na sonoplastia? Ela fez, quem? Fiz, irmão, você quer entrar na música, mas qual é a tua função? O que você quer fazer? Ele fez, Maestro, é porque quando eu te vejo tocando, rapaz, é uma unção diferente. Então eu quero entrar no departamento para você me ensinar a tocar. Irmãos, departamento, uma coisa que nós precisamos entender é que departamento de música não é escola. Eu não quero trazer como uma doutrina, não é sobre isso, mas o ideal é que se, por exemplo, o departamento tem uma estrutura, ele cria uma escola para preparar alguém para que ela cresça, amadureça no seu dom, na sua habilidade para ser inserida dentro do departamento. Porque, irmãos, você querer entrar no departamento sem ter nenhuma especificação ou nenhuma qualidade técnica de nada, eu entendo que você precisa se preparar antes de querer entrar dentro do departamento. Porque existe uma linha de pensamento que diz, não, é para o Senhor. É porque para Deus você vai fazer de todo jeito, irmãos? Isso, me ajudem, ar-condicionados, porque eles não estão me ajudando. Glorifiquem o Senhor. Às vezes, irmãos, nós precisamos ter um pouco dessa mudança de mentalidade. Não, eu quero entrar no departamento. Amém. Porque é para o Senhor. Irmão, amém dobrado. A minha responsabilidade aí é que vai aumentar. Não é? O meu senso crítico da minha melhora naquilo que eu vou oferecer para Ele através do louvor e adoração congregacional, irmãos, isso precisa ferver no meu coração. Eu preciso ter o meu tempo de estudo, eu preciso ter as minhas responsabilidades dentro do departamento, ou seja, pegar as músicas, porque o ensaio, irmãos, não é o lugar de você vir para um ensaio para, qual é o repertório de hoje mesmo? Não. Isso é tarefa de casa, irmãos. Porque quando você se coloca num posicionamento de vir para um ensaio e não está pronto com um repertório que já é passado anteriormente, isso só está mostrando como é o seu caráter e a sua responsabilidade diante de Deus, do compromisso pelo qual foi estabelecido e dado por você. Dê um glória a Deus, pelo menos para o pregador ficar feliz nessa noite. Existe, irmãos, precisa existir esse senso crônico mesmo de responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nós não podemos fazer aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor da mesma forma. Essa chave precisa virar, irmãos. Essa chave é para Jesus, é para Jesus. É porque é para Ele mesmo que nós precisamos dar o melhor, irmãos. Eu não sei você, mas quando eu era do mundo, eu dava o melhor para o mundo. Eu dava o melhor, irmãos, para o que o mundo tinha para me oferecer. Agora, quando eu venho para o Senhor, quando eu saio do reino das trevas e venho para o reino do Filho do seu amor, eu quero fazer de todo jeito? Diga, misericórdia. Então, esses ajustes, muitas vezes, é necessário para nós entendermos, de fato, a total responsabilidade e consciência do papel pelo qual Ele nos chamou para fazer aqui. Como eu disse no início, nós não estamos aqui para tocar e fazer uma besteirinha. Mas existe esse senso de responsabilidade no trabalho pelo qual Ele nos chamou para vivermos e fazermos nesse tempo. Não é isso, minha filha? Oi. Então, gente, vamos lá. O Maestro falou sobre identidade. E você pode dizer assim, eu sou mais que vencedor. Não, fale sem medo. Você falou meio desconfiado. Vamos lá. Diga assim, eu sou mais que vencedor. Diga assim, eu sou amado. Eu sou sarado, eu sou curado. Digo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim. Você crê nisso?
Também você já ouviu aquela frase que fala assim, quer conhecer verdadeiramente quem é alguém, dê poder a ela? O contrário é verdadeiro. Porque nós dizemos e vivemos, né? Porque na verdade, glória a Deus pela palavra revelada e há um novo tempo, um novo nível. Mas, por entendermos que temos esse poder nas mãos, será que nós estamos administrando bem ele? Porque está fácil demais, está leve, porque estamos no tempo da graça, porque Deus me ouve, Deus sabe do meu coração. E aí, intencionalmente ou inconscientemente, a gente está agindo de uma forma negligente para Deus. É uma reflexão. Porque somos da fé, aleluia, e nós não vamos abrir mão disso, porque a fé é o que agrada a Deus, é um fato, né? Tudo certo. Só que existe também o outro lado da fé, não para obter coisas, mas para mudar coisas. Você precisa ter fé para mudar coisas dentro de você também. Fé para andar em amor, fé para andar em diligência, fé para andar em domínio próprio. Alguns estão anos-luz lá no domínio próprio, outros estão desenvolvendo agora, outros estão começando a desenvolver o perdão, outros estão combatendo a soberba e o orgulho, porque deixa eu te dizer, amado, músico tem demais por aí. Mas músico cheio de Deus é raro. Cheio de Deus. Porque é uma área que Maes falou sobre, a gente cita muito sobre isso, são bases de uma essência, de um departamento de música na igreja, porque a gente sabe que louvor não é discernente a um ritmo, não é uma música lenta, adoração é uma música rápida, adoração não é uma música lenta, mas é uma vida. Amém? Usamos a nossa ferramenta, seja a voz, seja o nosso instrumento, e você precisa entender que esse instrumento que você toca, a voz que você ecoa, é a extensão do seu coração. Então, se você está fazendo de qualquer jeito, fora, isso mostra o seu coração. E, na verdade, é o coração que agrada a Deus. Então, uma vez que eu agrado a Deus, é claro que as pessoas vão ser beneficiadas. As pessoas que estão ao meu lado, elas vão ser beneficiadas. Então, nós precisamos ter a consciência para quem estamos fazendo e o que estamos fazendo. Então, é um departamento que vamos ser tentados com esse tipo de sentimento, como competição, como a inveja, como esmurecer, como não ter paciência, suportando uns aos outros, porque talvez aquela pessoa, ela não tem o mesmo nível que você. E aí, diga assim, é um crescimento. Diga assim, é um desenvolvimento. Olha o que diz lá em João, no capítulo 13, no verso 3. João, no capítulo 13. Que o Pai lhe havia dado todas as coisas debaixo do seu poder. Novamente, poder. Porque o poder, ele capacita. O poder tem a ver com a unção de Deus, com o Espírito Santo dentro de você. Então, há um poder para esse tempo, porque você foi ungido, isso quer dizer que você foi separado. Você foi consagrado e separado. Então, você não é influenciado agora mais das coisas do mundo, o pecado não te domina mais. Então, você foi separado. E separar, amado, não é ser um crente careta, um crente infeliz. Não é sobre isso, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. E nós sabemos o que é honrar. Nós sabemos o que é excelência, porque servimos a um Deus excelente. Nós servimos a um Pai poderoso. E aqui diz que Jesus, ele sabia o que o Pai tinha deixado. Ele sabia a sua identidade. Ele sabia pelo qual ele estava aqui na terra e o que iria fazer e o que estava para acontecer lá no futuro. E o que viera de Deus estava voltando para Deus. Ele sabia exatamente o que ele foi chamado para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que ainda diz que mesmo no departamento, mesmo tendo um dom, mas ainda tem dúvida se realmente, qual é o meu chamado mesmo? Será que é isso mesmo que Deus... Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu chamado? Tem gente que ainda tem esse pensamento. A minha oração nos últimos dias é que realmente você tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai te revelar o desejo do coração do Pai, para que você a cada dia esteja tão convicto do seu chamado, do propósito pelo qual Deus te separou para esse tempo, ao ponto, amado, que as situações,
Sabe, as coisas, as coisinhas que talvez tenham deixado você desanimado, não afete a realidade e a sua identidade, porque é um tempo pertinente falarmos sobre isso. Nós vamos ser bombardeados como cristãos nos últimos dias. Satanás, sim, vai levantar, usar, o mundo vai pressionar, e é o momento que você vai ter que viver, entender quem você é e para quem você nasceu e o que você foi chamado para fazer. Então, Jesus, ele sabia quem ele era. Nessa realidade, para o departamento, o que é que eu preciso saber? Qual é o que eu não posso abrir mão? Principalmente a vivermos uma vida de gratidão, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de convicção, né? Uma vida de andar em amor e principalmente, amado, a excelência naquilo que nós estamos fazendo. E dentro dessa excelência eu posso destacar uma base aqui, porque a Bíblia fala também, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 11, na versão Almeida corrigida, ele fala assim: não sejais vagarosos no cuidado. Versões que falam zelo. Ele fala assim: sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai, sede pacientes na tribulação, perseverai nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai. Mas falou. Resumindo, aqui ele fala sobre amor, aqui ele fala sobre fé e aqui ele fala sobre esperança, que está na paciência. Mas de todas essas fé, esperança e amor, quem é o maior? O amor. Então, princípios básicos para o departamento é que para você realmente viver nesse departamento aqui, na verdade você vai ter que começar a praticar mais a sua vida de fé. Porque a fé ela já gera um culto aqui que você não tem noção do que pode acontecer hoje. Mas a fé ela já consegue enxergar livramento, a fé já consegue enxergar o fervor, a fé já consegue enxergar uma libertação através da música, a fé já consegue enxergar um movimento, o agir de Deus durante o culto. Você está com expectativa ali, é muito mais do que tocar ou cumprir um repertório ou cumprir um tempo proposto. Mas você está ali tocando com intensidade. Não só falo de barulho, de som alto, intensidade não, mas seu coração. Você está como aquele boi selvagem mesmo, aquele leão, pronto para tragar o diabo que vier pela frente. Mas você sabe que algo vai acontecer, porque você vive pela fé. Você sabe que aquele repertório vai fazer alguma diferença. Você sabe que aquela canção que você vai tocar ali para Deus, aquela canção, a unção, algo vai acontecer. E é claro que os instrumentos, é claro que a sua vida de fé nos bastidores vai motivar uns aos outros. E aí vai ter que ter a paciência, vai ter que ter a esperança. Porque a fé sem a esperança, na verdade ela precisa dessa expectativa. Porque a fé é agora, mas a esperança ela já projeta algo para o futuro. Então como seria? Paciência, perseverança, esperança de que algo vai acontecer. Eu não estou aqui por acaso, eu não ensaiei por acaso, eu estou fazendo minha parte, eu posso ajudar o meu irmão, eu posso fazer isso e já está projetando o próximo. É muito triste ver ainda músicos que dizem, tem que cumprir, né? Fazer o quê? Não queria estar nessa escala. De novo. Não, só essa música, né? São linguagens, pensamentos, ações, muito perigoso. Quando a Ana fala sobre isso, né, sobre esse sentimento de, a escala de novo, eu penso que esse tipo, como nós falamos no início, de mentalidade, a gente precisa realmente em alguns pontos virar um pouco a chave. E eu sei que graças a Deus isso não acontece aqui. Eu sei que, não sei se nós não nos apresentamos no início, nós somos do Nordeste, né, lá de Campina Grande, então essas coisas só acontecem lá no Nordeste, irmão. Lá no Nordeste. Que não acontece isso não. Mas às vezes esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade que não tem no seu coração o aspecto do serviço e sim do ser visto
não é? A pessoa está ali, não, mas é uma escala, não é tão importante, mas se fosse um culto de Santa Ceia, se fosse um evento da igreja, esse aí poderia me escalar. Mas às vezes, por um coração errado, por um coração fora dos princípios daquilo que, como eu falei também no início, da consciência, do chamado, do chamamento de Deus e da tua responsabilidade, às vezes você coloca o teu foco dentro dessa forma que a Ana falou. De novo, escalado de novo, mas não é sobre isso. Isso, porque entra a questão da identidade, de você saber quem você é. Porque todo mundo vai ser tentado a fazer algo para ser visto, a fazer algo por receber algo em troca. É muito bom receber elogios. E na verdade nós precisamos sim se elogiar, né? Falar, né? Celebrar um ao outro, é um fato. Mas a gente não pode viver dependendo disso. Então, nós estamos num ambiente que, claro, há aplausos, há luzes, há elogios, há curtidas, há qual é o do momento. Porque na época de João Batista, ele era famoso. João Batista, os cartazes de João Batista estavam lá na cidade, proclamando ele, agora João Batista vai ministrar aqui. O ministro João Batista, aquele que anunciava, ele era muito famoso. No Instagram da época era João Batista, bombava João Batista. Só que ele não se deixou levar por isso. E era claro, até pela linguagem dele, pela fala dele, ele não deixou que a vaidade, a ganância, pegasse ele, porque ele sabia o que ele foi chamado para fazer. E quando a gente sabe o que foi chamado para fazer, o serviço não é medido por aquilo. Porque é pouco. Não, é sua fidelidade que Deus está vendo. Deus, ele observa a nossa fidelidade, não a quantidade. O que agrada a Deus é a nossa fidelidade. Então, João Batista, ele não estava nem aí para o que as pessoas estavam falando sobre ele. Mas ele dizia, o que está vindo aqui, o que está chegando aí, eu não sou digno. Nem de, como seria a frase? Desatar suas sandálias, né? Então, consciência da identidade. Porque vai ser necessário, principalmente, amado, nos últimos dias, não esmoreça, não abaixe a cabeça, seja zeloso, ande em fervor, procure realmente ajuda se você não conseguir. Mantenha o coração acertado, porque aí sim vai vir inspiração, aí sim a unção realmente é algo palpável sobre a sua vida, a influência de Deus sobre a sua vida, não só para num raio de alcance, né, do departamento, mas vai levar a igreja a essa influência, porque é um outro assunto. Mas há um poder, há uma influência na música, a gente sabe disso. A música, ela tem esse poder de transformar uma atmosfera, de mudar ambientes. Você vê, a gente é o cartão de visita, ou melhor, de início de um culto, né? Estamos aqui começando a cantar e a tocar, aquela influência ali é o primeiro impacto que a igreja tem com a música. Com o período da música. E aí a influência de Deus sobre a nossa vida é muito sério isso. Então precisamos levar com seriedade, com humildade, mas sabendo quem você é. E aí essas outras coisas, como a perseverança, a fé e o amor, nos bastidores, que é isso que Maes tem falado, e a gente segue, né, nesse zelo com vocês, porque tudo começa nos bastidores. Tudo começa aqui. A nossa vida lá atrás, aqui é apenas um reflexo de tudo que acontece lá atrás. Então, a nossa vida, a nossa adoração, ela começa desde o primeiro momento que a gente acorda todos os dias. Então, a dedicação, o cuidado, o zelo, o compromisso, o querer que vai dar certo, sabe? Aquela pessoa que diz, não, vai dar certo, vai melhorar, estou junto, eu estou aqui com vocês, acho que houver. Sempre sendo aquela pessoa que chega primeiro para dizer assim, olha, eu posso ajudar, eu estou aqui com você. Isso, amado, para quem entende, isso para quem sabe o Deus a quem serve, isso é muito natural. Como é que você sabe que o crente é fervoroso? Quando o coração dele grita gratidão. E não murmuração. Gratidão, sabe? A gente tem tantos motivos para... Quanto vale uma transformação de Deus na sua vida? Mas tem coisas que dinheiro não compra. Quanto valeu sua salvação? Quanto vale a restauração da sua família? Quanto vale uma cura que você recebeu? Quanto vale o entendimento dessa palavra revelada? Amado, nada. Porque a verdadeira adoração não é um comércio. Você não comercializa algo precioso.
não está à venda. Você não bota para vender algo que é precioso. Então a sua vida, o que é que você pode fazer para Ele? O que é que você pode dar para Ele? É esse o seu coração. Vez outra, vai lá nesse lugar mesmo de humildade, de oração. Humildade, amado, não é se sentir inferior ao que Deus diz quem você é. Não é se sentir um coitadinho, que você está sozinho, que ninguém te ama. Que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Não, é você reconhecer que Ele te chamou para andamos. E quando andamos, e quando não somos o que Deus disse para sermos, nós pecamos. Então, quem você é? Seja quem Deus diz que você é. Sem soberba. Sabendo que a sua voz, ela vai ecoar sim, não só na terra, mas o inferno. O seu instrumento ali, aquele som, aquela nota, aquele espírito que estava ali oprimindo alguém, vai correr por conta da unção de Deus sobre a sua vida. Porque Ele te separou, porque Ele te consagrou, porque Ele te levantou, Ele te deu um propósito. E hoje você está aqui, não por acaso. Então, à medida do que você vai obedecendo a Deus, Ele vai dando o próximo passo e você vai crescendo, desenvolvendo e vai avançando. Vai ser tentado? Vai ter aflições? Vai. Mas a Bíblia diz o quê? Tenha ânimo, se alegre, tenha convicção de quem você é, faça parte desse departamento. Sabe como aquele cachorro segura um osso, que não tem quem solte da sua boca, porque ele sabe que aquele alimento ali vai ser benéfico para ele. É instinto, é uma coisa de instinto. Eu declaro em nome de Jesus, nesses últimos dias, sobre a sua vida, esse instinto sendo aguçado. Que instinto é esse de filho de Deus? Você é filho de Deus, você nasceu para ser excelente. Você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Sim, para deixar um legado, para deixar uma influência. E vai ter provisão para isso, vai ter conexões divinas, não somente vindo até você, mas você será uma conexão divina para outras pessoas. E isso, Deus, Ele é o primeiro para que se cumpra. Porque a Bíblia diz que Ele se interpôs com juramento. Ele não mente e Ele não volta atrás naquilo que Ele disse. Então Ele é o primeiro para que se cumpra as promessas de Deus na sua vida. Então faça a sua parte. Amém? Glória a Deus. Dentro desses pontos que nós estamos abordando, e sabe, irmãos, é tanta coisa para a gente conversar, não é? Um departamento, os pilares de um departamento, é tanto assunto para a gente pontuar, que em uma hora nós não conseguiríamos pontuar tudo. Não é? Só abrindo um parênteses, para vocês terem uma ideia, recentemente, dentro desse período agora, nós estamos fazendo uma mentoria para um departamento de música, né, de uma igreja. Onde são 5 reuniões, em cada reunião, 1 hora, às vezes passa de 1 hora, vai 1h20. Se o pastor não puxar a orelha da gente, que ele está ali atrás, vai para 1h30, né? Então, porque são muitos assuntos que a gente pontua. Então, aqui nós estamos pincelando alguma coisa que a gente entende que sejam pontos cruciais dentro de um bom desenvolvimento dessa parte musical. Mas trazendo uma parte mais técnica mesmo, só para entendimento, quem aqui é músico no sentido de toca algum instrumento? Você está com vergonha? A gente está levantando assim. Levanta sua mão. Me vê. Ah, que maravilha. Quem é o pessoal que canta? Quem é o pessoal que os mares espantam? Né? Cantando os mares espantam. Não, maravilha. Uma coisa que eu quero pontuar para você é sobre a parte, e a Ana pode vir junto comigo sobre isso, é dentro dessa parte musical mesmo, para os que tocam. Certo? Você entende que existe um senso de responsabilidade no instrumento pelo qual você toca. Ah, eu toco teclado. Ok. Aí eu quero te perguntar, quero colocar você dentro de uma situação, como um teclado. Pegue o seu instrumento. Há quanto tempo você toca o seu instrumento? 5 anos. Ok, então pensa, de 5 anos para cá, qual o nível de crescimento que você teve no seu instrumento? Porque é muita correria no dia a dia. Opa, estou ouvindo desculpas? O teu nível de comprometimento no talento que Deus confiou a você, ele pode ser medido no teu nível de dedicação ao qual você está dando na responsabilidade que o Senhor te deu. Sabe, irmãos, eu entendo que existem níveis e níveis. Quando nós entramos dentro do contexto, é diferente de um aspecto de uma equipe, de uma banda, algo profissional. E tem um outro sentido, algo no sentido congregacional na igreja local, onde existem níveis e níveis.
tudo certo e eu entendo perfeitamente. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A falta de comprometimento da pessoa que está do seu lado, ela não pode ser um motivo para você ser irresponsável na obra que o Senhor te chamou para você fazer. É comum, muitas vezes, nós sermos puxados para cima quando você está dentro de um departamento que tem um músico que tem uma musicalidade melhor do que a sua. É comum você ser puxado para cima. O comum, irmãos, não é você permanecer na mesma. Então, para a parte musical, o bom conselho que eu quero te dar, estude seu instrumento. Dentro das suas escalas, que eu imagino que você não receba a sua escala, tipo, ei, irmão, daqui a 5 minutos eu vou precisar de você tocando. Se for assim, pode ter certeza que é alguma emergência. Mas eu penso, e não é uma regra, que provavelmente você recebe a sua escala de compromisso no departamento com antecedência e você recebe um repertório com antecedência. Então é responsabilidade sua chegar no ensaio com o repertório pronto, certo? Existem alguns irmãos que precisam ser libertos daquele vício. É um vício que tem perseguido os irmãos, os músicos, pessoal do instrumental, pessoas que estão altamente dependentes disso. Alguns colocam até na veia cifra. Tem alguns irmãos que estavam assim. Entendo, níveis e níveis, mas se você decidir estudar, eu tenho certeza que você vai começar pouco a pouco a se libertar desse vício que tem te consumido, irmãos. E nessa noite é a libertação para você. Aleluia. Então, irmãos, é esse senso de responsabilidade no teu instrumento, naquilo que Deus confiou para você fazer dentro dessa parte do instrumental. Estuda campo harmônico. Campo de quem? Campo de futebol? Não. Campo harmônico. Estuda a parte técnica, irmãos. Porque nós estamos fazendo, não é para qualquer pessoa. Nós estamos fazendo para o Rei dos Reis. Para o Senhor dos Senhores. E Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração. E Ele é digno do nosso melhor, irmãos. Não queiramos nos colocar dentro de um contexto de o meu melhor é esse, eu só vou até aqui. Se você só está conseguindo ir até aí, irmãos, pede ajuda a alguém. Mas não fica dentro de um mesmo nível do que você começou e você está até hoje. Oi. Para quem canta, eu costumo falar sobre o estudar mesmo em casa, né? A gente voltar mesmo à época do playback, se ouvir. Que a gente está com mania, a gente tem muito acesso nas mãos, a gente tem Spotify, tem o YouTube. Então a gente vê outras pessoas cantando ali, mas quem é você, a sua identidade, a sua voz? O que é que você pode estudar em cima daquela melodia? Não deixar para estudar somente no ensaio. Mas hoje temos ferramentas poderosas em casa de estudo. Digamos que você não consegue fazer uma aula de canto, digamos que você não consegue estudar, né, com tanta continuidade, né, a sua voz, mas você pode em casa. Você pode separar aquele repertório e dali produzir mesmo. E quando chegar no ensaio, aí você vai ensaiar em cima daquela música. E aí você vai se associar com pessoas que entendem, reconheça que existem pessoas que têm mais entendimento nessa parte vocal, nessa parte da divisão. Sei lá, se tranca no banheiro, o banheiro é bom, eco, você se ouve, você tem um retorno melhor, né? Tem problema não cantar no banheiro não, só se realmente for um apartamento, dependendo da hora, né? Enfim, cada família tem sua estrutura. Mas você pode estudar aquela canção e até porque, querido, isso aqui é um músculo, né? Então, quando você entra na academia, você não fica bombado já no primeiro dia, nem na primeira semana, nem no primeiro mês. É a sua alimentação e o exercício em cima daquele músculo ali que vai fazer com que ele cresça, desenvolva. Da mesma forma, o diafragma é um músculo. O exercício, né? Tem gente que diz, meu Deus, ela carrega um balão de oxigênio dentro dela. O que é isso, né? A respiração. Como assim? Que tem canções que são difíceis, sim, de cantar, porque vai exigir uma organização de tempo para você respirar. Então, isso vai te ajudar, porque eu entendo que para quem canta, mas a dificuldade é, às vezes, por administrar voz, aí vem o nervosismo, aí tem a letra, aí tem que administrar a equipe,
E tudo isso, então, deixa essas coisas para o dia e se fortalece naquilo que você pode fortalecer em casa, para que essa insegurança, para que essa dúvida, né? Eu não estou falando, e olha que eu não falei, não dá tempo de citar, né? Mas em relação à complexa inferioridade, que misericórdia, eu já ouvi tanto ministro de louvor falando inconscientemente, mas cheio de inferioridade. Por quê? Se comparando com outras pessoas. Ou quer fazer igual aquela pessoa. Ah, porque eu não tenho um timbre. Ah, porque minha voz. Ah, porque eu queria. Até os arranjos, os melismas. Amado, cuidado com esmerilar demais. Tá tudo bem. Você pode usar as técnicas, você pode enfeitar o nome Jesus, né? Fazer você pode, tá tudo bem. Se for sua identidade, tudo certo. Mas é bom você conhecer também a personalidade da igreja, a personalidade do corpo, entender, né? Sim, bonito. Quando você dominar, tá tudo certo. Só que tem gente porque não consegue chegar nisso, porque não é identidade, aí se acha inferior, aí não quer, aí às vezes o líder quer realmente promover aquela pessoa para dirigir a música, não, porque eu não quero, porque eu não canto como fulano. Amado, isso é complexa inferioridade. Isso tem que ser anulado da sua vida. Amém? Não estou dizendo que você deve fazer a sua parte, estudar, se dedicar. Eu me lembro que Maécio, numa época, eu me lembro que eu conheci Maécio na escola, né? E ele já tocava violão. E aí, quando eu vi ele na igreja tocando para o Senhor, eu vibrei, né? Uau, meu Deus. Porque, na verdade, eu comecei a namorar o violão. Essa é a verdade. Entendeu? Eu me apaixonei primeiro pelo violão e não por ele, né? É verdade. Não, mas é verdade. Tu não sabe disso? E aí, eu comprei o violão para ele me dar aula, que ele era professor de violão. Perto. E aí, mas eu me lembro que ele chegava lá em casa, quando a gente namorava, adolescente não, tinha 19 anos. E ele chegava com os dedos sangrando, de tanto malhar ali no violão. Porque é o processo, meu filho, é isso mesmo? Sangra para depois criar aquela casquinha, como seria? Tem alguém que toca violão aqui? Se você vai começar a tocar com cordas de aço, não é? O seu dedo ele vai machucar, porque imagina você com o seu dedinho delicado aí, você que não toca nenhum instrumento, você passar um fio de aço no seu dedo. Vai ter um momento que o seu dedo vai criar um calo, mas vai ter outro momento que tanto passar, esse calo vai ressecar e a corda vai entrar dentro desse... É por aí, né? Então chegou um tempo que estava treinando tanto que quando eu ia para casa da Ana, meus dedos estavam realmente na carne, né? Sangrando as pontas dos dedos. Mas hoje, graças a Deus, eu posso tocar até com o arame farpado, que não tem problema. Eu me lembro que depois da cicatrização ficava aqueles corinhos assim, eu gostava de puxar do dedo dele, ficava tentando puxar, porque era calo cicatrizado, né? Mas onde eu estou querendo chegar? Eu via o esforço dele, né? Engraçado que eu via que ele se dedicava em casa. Não estou falando para quem canta vai ter que sangrar a voz, não é sobre isso não, misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus sobre a sua vida. Fendas, calos, não. Até porque se tiver fenda, calo, é porque você não está conseguindo colocar a voz no lugar certo. Está forçando muito. Então aí você tem que procurar um fono e sim fazer uma aula de canto para te ajudar a tirar a voz aqui da garganta, né? E estudar mesmo. E ele fazia isso, né? Ele se dedicava. Então, para isso, hoje, ele estudava 8 horas por dia, porque ele tinha a estação da vida dele, ele conseguia fazer isso. E foi necessário, porque hoje ele está desfrutando daquele estudo de muitos anos atrás. Você entende? Então, a dedicação nos bastidores, para quem canta, gente, deve ser contínua, porque isso aqui é um músculo. Então, você deve estar cantando, se ouvindo. Pergunta também para quem você considera que entende. Como é que eu estou? Seja sincera. Posso melhorar? Isso é humildade também. Se ouvir, mas também ouvir o relato de alguém que seja maduro, que entenda e diga, olha, eu estou bem, o que é que eu posso melhorar? Sabe? E, claro, não dependa totalmente do que as pessoas estão dizendo, mas é necessário na caminhada ter alguém que vai te dar um feedback, um retorno maduro, profissional e também em amor. Porque, amado, se você quiser crescer sozinho, eu vou te dizer, você não cresce. Precisamos uns dos outros para a gente poder desenvolver aquilo que Deus colocou para a gente fazer. Amém, gente. O nosso tempo vai passando, não é? Meu Deus do céu, meu Jesus amado.
Mas antes de nós encerrarmos essa primeira parte dentro do nosso cronograma, se o reverendo, a autoridade Mateus me permitir, nós queríamos deixar um tempo para perguntas e, consequentemente, respostas. Possa ser que dentro desse tempo que nós estivemos aqui com vocês, a gente não conseguiu pontuar uma necessidade específica sua, uma dúvida, um questionamento seu. Então esse é o momento de você perguntar e a gente, na medida do possível, te responder, tá? Nós vamos dedicar ali uns 8 minutinhos, né? Dá para fazer muitas perguntas e a gente vai tentando ser dinâmico dentro dessas respostas, tá ok? Eu não sei se tem, a Ana pode ir. Roque, aqui ó, Roque, vem cá, Roque. É você, querida. Roque. Vamos trabalhar. Tá tudo bem com você, querida? Você quer cantar uma canção? Não? Quem tem alguma pergunta? Você pode se manifestar agora, sem brigas, muita gente brigando. Calma, só. Vamos começar. Pode começar com o Mateus. Mateus pode ter alguma pergunta, ele já vai estreando, que já vai destravando do pessoal, não é? Pode perguntar, querido. Pastor, uma dúvida. Como que eu posso melhorar sobre a questão da minha pontualidade? Tanto nos ensaios, vindo aos cultos. O que eu preciso resolver em casa para mim chegar aqui com essa pontualidade e não deixar na mão os meus irmãos? Ser crente. Sim, Então, nós entendemos, irmãos, que existem contratempos, existem adversidades, mas uma frase que a Ana sempre fala é que aquilo que é prioridade para a gente, nós sempre vamos conseguir tempo e dinheiro. Aquilo que é importante para mim, eu vou arranjar tempo ou dinheiro. Quando eu ouço uma situação como essa, de uma falta mesmo de... Eu não vou alisar não, que não tem criança aqui. Criança tem só aqui tá brincando com carrinho. E pode continuar brincando, para você não ouvir essas coisas. Quando não existe esse senso de responsabilidade, irmãos, com aquilo que foi colocado em suas mãos, você realmente precisa avaliar o seu coração, se é o tempo e a estação de você estar envolvido nisso. Porque possa ser que a tua falta de responsabilidade com os compromissos que estão sendo te dados seja um motivo para um irmão que está do seu lado se escandalizar com a sua vida. E nós não podemos ser motivos de escândalo, irmãos. Um escândalo por conta de uma falta de compromisso. Ou seja, falta de compromisso com a escala, ou seja, falta de compromisso com um repertório, ou seja qual for, irmãos. Eu entendo que contratempos acontecem, mas quando você faz com que o contratempo se torne uma rotina na sua vida, sinal de alerta. Isso mostra que a tua vida, só está mostrando, irmãos, é um outdoor, que a tua vida está dentro desse quadro de falta de responsabilidade. Você está apenas espelhando no departamento o que sua vida é. Falta de responsabilidade, falta de comprometimento, falta de responsabilidade. E possa ser que áreas da sua vida não estão fluindo como deveriam fluir, porque você não tem colocado as prioridades e o hábito da disciplina na sua vida. Então, isso para mim, Mateus, é muito claro em relação a ser fraudulento. A Bíblia trata sobre isso. A Bíblia nos instrui a nós não sermos fraudulentos na obra do Senhor. Então, quando eu vejo alguém agindo dessa forma, eu vejo alguém sendo fraudulento com o Senhor. Você quer alisar? Eclesiastes 7:1 fala, é melhor a boa fama do que o melhor unguento. Em outras versões, esse unguento fala unção, né? Então, você automaticamente está fechando portas. Porque eu conheço muitos músicos, entenda? Quando eu falo na minha linguagem, assim, pessoas que tocam bem. Mas que eu já ouvi também pessoas falarem que não quer estar com aquela pessoa, não pela habilidade. É pela falta do compromisso que ela tem. Então, você vê que as portas se abrem não pela sua habilidade, mas pelo seu coração. Então, depois não culpe a igreja ou a Deus, porque as coisas não chegam até você. Porque se no pouco você não está sendo fiel, o que dirá as outras coisas grandes que Deus vai colocar até você? É bíblico. É melhor a boa fama, ou seja, é melhor o caráter. É melhor o compromisso. Seja sincero, se não pode, não pode. Né? Se você vem falhando nisso, é preciso avaliar se realmente você quer verdadeiramente estar aqui. Porque quando
aquilo é importante para mim, eu vou arrumar tempo, eu vou investir para estar naquele lugar. E é bíblico. Você pode ter a maior habilidade do instrumento de mais de 100 mil reais, mas se o seu coração não estiver alinhado, essas portas elas não vão ficar abertas para você. Ali. Roque. Boa noite, paz, pastor. Um ponto que o senhor citou foi referente à harmonia, né? Principalmente sobre o Ministério de Música. Como que a gente pode melhorar isso, né? Entendo que o ensaio e o culto não é um momento tão crucial para isso, né? Até porque ali a gente vai estar cumprindo um ofício, né? Então, como que a gente consegue, de fato, fazer com que esse ministério tenha harmonia no dia a dia, sem ser, principalmente nos momentos do ensaio e nos momentos de culto? Qual é o seu nome? Cássio. Cássio, eu penso que tudo é gerado através de um hábito e de iniciativas. Às vezes, irmãos, dentro de um contexto como esse, eu não quero isentar, nem colocar, não é sobre isso, culpa em ninguém, nem apontar, mas às vezes a gente entra dentro de um cenário de procurar de alguém tomar uma iniciativa. Mas muitas vezes, quando Deus está trazendo para a gente uma visão que possa ser que outras pessoas não estejam vendo, né? Quando Deus traz para a gente uma visão de algo que está acontecendo e precisa ser mudado, possa ser que muitas vezes você está sendo uma resposta de Deus para essa situação. Não é? Então, Cássio, se a gente começa a perceber e arde no nosso coração nossa, como seria interessante esse momento de comunhão. Mais um exemplo, né? Esse momento de harmonia, como eu citei esse termo, né? Mas por exemplo, o meu líder não faz isso, alguém não faz isso. E se eu estou vendo isso, cabe também a mim puxar essa responsabilidade para mim. Eu vou fazer a minha parte, eu vou plantar a boa semente. Não é? E esse ciclo de harmonização, vou usar isso, né? Esse ciclo de crescimento, de celebração, de vínculo de família dentro do departamento começa a ser plantado e no determinado ponto e momento ele vai germinar, vai frutificar. Eu penso que é necessário darmos os primeiros passos para que as coisas aconteçam, para ir dentro desse sentido. Não é? Momentos, por exemplo, às vezes a gente vive dentro dessa hiperatividade, de correrias de trabalho, e às vezes a gente não dá tempo de ensaiar. Pega a música tal, todo mundo já chega pronto e faz as coisas acontecerem. E existem essas possibilidades e essas situações. Mas também é necessário, às vezes, marcar reuniões esporádicas da resenha. Não é? Do grego resenhar. Não é? Era uma piada, irmão. Você vê que eu sou horrível de piada, né? Não é? Mas vamos marcar uma reunião hoje na casa do fulano. Mas qual é o motivo? Uma consagração, uma oração, um joelho no chão? É válido e está tudo certo. Mas muitas vezes uma reunião só para estar juntos. Só para estar, um traz 10 reais de pão, o outro 5 de mortadela. Né? E daqui a 10 anos você vê o resultado comendo mortadela. Mas só para estar junto, irmãos. Só para estar fazendo, gerando comunhão, gerando entrosamento, gerando esse vínculo de família. Porque sim, é verdade, Cássio. Às vezes na correria, só se encontrar aqui, só estar junto aqui é rápido. Um culto tem 2 horas. Em média 2 horas. E nessa dinâmica que acontece aqui, você não vai estar um tocando e outro na comunicação interna. E aí, como é que está a família? Está bem? Como é que foi hoje? Não. A gente está concentrado na execução daquilo que está acontecendo. Então, às vezes, essas saídas, né, de marcar momentos extra-igreja é fundamental para que essas coisas vão crescendo. E mensagens, um para o outro, dentro daquilo que eu falei no início, desse hábito, né, dessa cultura de celebrar a vida um do outro, se alegrar com a vida um do outro. É a primeira vez que a pessoa está ministrando a música aqui, manda uma mensagem para ela, foi muito bom, foi bênção. Porque, assim, quando você vai fazer algo pela primeira vez, já é tendencioso você esperar alguma crítica, alguém apontar o dedo para você, você errou nisso, naquilo. Seja a pessoa que vai mudar isso. Paz, foi uma bênção, eu recebi de Deus através da sua vida. Uma mensagem que vai mudar o contexto e que vai gerar bons hábitos dentro desse sentido. Tudo certo? Gente, dá tempo para fazer mais uma pergunta e a Ana responde aqui pra gente. Rocker, tem 2 no caso, não é? A paz para vocês. Você comentou sobre
ter machucado os dedos de tanto ficar treinando o seu instrumento, né? 8 horas por dia ela citou e eu achei isso impressionante. Como que você lidou com esse tempo de preparo e de passar tantas horas assim estudando? Eu acredito que deve ter tido vários métodos, mas como que você lidou com isso, assim, com essa responsabilidade de se preparar? Porque não é fácil. A gente sente dor, machuca, e você tem que parar e depois tem que voltar e continuar de novo mesmo com dor. Como é que você lidou com isso? Eu penso, qual é o seu nome? Miriana. Miriam, existe muito uma coisa que eu tenho aprendido em Deus e tenho amadurecido nisso, que é o foco. A minha esposa está aqui, ela é testemunha disso. Quando eu foco em algo, eu sou muito intenso naquilo e eu procuro fazer acontecer. Dentro dessa estação, eu vou responder de uma forma mais sucinta, dentro dessa minha estação, foi uma estação que eu consegui administrar durante um ano. E um ano é muito tempo, né? Durante um ano, um período para isso. Então eram de 7 a 8 horas, às vezes 9 horas de dedicação ao meu instrumento. E eu tinha um cronograma, né? Fazia 1h30 disso, 2 horas disso, 1h30 daquilo. Tinha meu descanso, voltava. Então eu tinha todo um cronograma para fazer aquilo que eu iria fazer dentro desse período. Muitas das vezes, dedo machucado. Aí vinha o desânimo. Rapaz, eu estou fazendo isso para quê? Aí vinha a questão de entender, não é o para quê, é para quem. Aí quando de fato o entendimento chegou forte no meu coração de para quem eu estou fazendo, para quem eu estou me sacrificando, sempre valeria a pena. Então vale a pena, muitas vezes, sacrifício. Pastor, mas eu não tenho 8 horas para me dedicar. Mas irmão, você não vai me dizer que você não consegue administrar meia hora do seu dia para se dedicar com o teu instrumento? Se você for fazer um cronograma de quanto tempo você passa nas suas redes sociais, possa ser que você passe mais de meia hora. E você não conseguir dedicar meia hora numa responsabilidade que Deus chamou, paciência, irmãos, paciência. Roque. Paz, pastor. Eu queria perguntar como que é o ensaio de vocês. Eu tenho essa curiosidade de saber como que funciona a questão de repertório, de músicas novas, com uma equipe tão grande, né, que é de vocês, como que funciona? Se todo mundo já chega pronto, se é feito separado, como que é feito esse entrosamento da equipe? Eu vou responder porque é uma questão mais técnica. Qual é seu nome? Irmã Fra, dentro dessa sua pergunta, para a gente, cada caso acaba se tornando um caso específico. Por quê? Hoje nós estamos aqui em São Paulo, mas nós fazemos programações e eventos em todo o Brasil, né? Então, qual é a nossa dinâmica? Por exemplo, nós temos programações no estado de Minas Gerais. Você está como um exemplo. Então, nós temos uma base de equipe no estado de Minas Gerais. Então, tem um evento no dia tal. Então eu já contacto a banda, passo o repertório para a equipe. Não é necessário o maestro e a Ana ir lá para ensaiar, depois volta para casa para depois. Então existe toda uma organização logística para que as coisas aconteçam. Passamos o repertório, passamos como vai ser bloco A, bloco C, dividimos em bloco, em estações, em medleys. Então passamos tudo detalhado. Gravamos um áudio com áudio guia, mostrando o que é, com minha voz dizendo, tal hora vai entrar bateria, tal hora vai entrar contrabaixo. Então, mapeamos toda a música e entregamos para o músico, ou para o profissional, para o músico estudar. Então, quando a gente tem um tempo hábil, de acordo com a agenda, chegar com 2 dias de antecedência. Então, chegamos e ensaiamos com o pessoal. Quando a gente não tem a possibilidade de ensaiarmos com o pessoal, a banda já vai subir, né, para o público, por assim dizer, pronta dentro do aspecto técnico para fazer a apresentação da música. Isso que eu estou te respondendo é mediante uma pergunta sobre a nossa área mais profissional da parte musical. Aí quando a gente entra dentro de um contexto de igreja, aí é mais que padrão mesmo, né? Hoje nós estamos congregando no Verbo da Vida em Taubaté. Quando nós fazemos essa parte musical, passamos o repertório para o nosso líder de departamento, ele passa para a banda e nós nos reunimos em ensaio para estarmos ensaiando.
né? E dentro desse ensaio, toda essa dinâmica, né? De cada um já chega pronto com as músicas, e a gente só faz às vezes pontuar uma coisa ou outra, e entra também dentro do ensaio a questão de produção musical. Às vezes no ensaio vem inspirações que não tá ali no original da música, mas aí a gente vai guiando. Nessa parte bateria faz isso, contrabaixo faz isso colado com a guitarra, enquanto o teclado está fazendo outra coisa e o violão faz isso. Vem essa dinâmica toda. Então não é um modus operandi padrão que nós utilizamos, é mais de acordo para cada situação específica. Deu para responder? Sobre música nova, a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Qual a sugestão que a gente tem falado para as equipes, né, dos departamentos nas igrejas? Usa a tecnologia, cria uma playlist de músicas novas, até porque eu sei a dificuldade, como departamento, é difícil, no primeiro momento, a gente passar a música nova para a igreja. Então, eu não estou falando da dificuldade que às vezes se tem de pegar música nova em casa, né? Isso aí, que bom que você tem um tempo para estudar, né? Mas para a gente poder ensinar a igreja, né? Ensinar aquela música nova. Então, graças a Deus pela tecnologia, podemos criar uma playlist da própria igreja ou nos grupos de WhatsApp, em sincronia com a liderança, claro, tudo em submissão, em concordância com a liderança, se apoia dessa forma, e de criar uma playlist e divulgar para os membros, dos membros para a igreja, para que quando estiver naquela escala ali, você estiver ministrando o louvor, a igreja já vai saber, eita, porque a playlist está no carro, está no celular, já vai ter sido avisado que vai ser cantada essa música nesse mês ou nas próximas semanas. Então, você pode fazer essa interação com a igreja, né? Porque tem grupos de WhatsApp de comunicações, de outras informações como os avisos. Então, podemos criar uma playlist de músicas, né, atuais, músicas que estão para entrar na playlist, músicas que entraram ali. E aí, automaticamente, para quem está ouvindo, já vai ouvindo e não vai ser diferente, não vai ser aquela coisa, meu Deus, né? Quando para quem está ministrando, para quem está tocando, sim, é muito bom. Né? 50% é a nossa parte, 50% é a igreja, então é muito bom ver a igreja interagindo. Para a gente realmente, a gente fica mais fervoroso, a gente fica bem quando vê a igreja, né, cantando aquela música. E outra coisa, gente, não é porque música nova, vocês têm que, entenda, colocar, empurrar, porque tem que cantar. Entenda se a igreja pegou mesmo, se é para aquela estação, porque tem músicas que a gente precisa estar sensível para saber se é a música do momento para a igreja. Você entende? E tá tudo bem. Nem sempre a música famosinha vai fazer com que a igreja pegue mesmo ali se é a necessidade do corpo local. Nem sempre o que dá certo é o certo. Para você dá certo, mas não é o certo para a estação, é o certo para o momento. E até essa playlist que você vai gerar na igreja, você consegue fazer tipo um termômetro, sabe? Um parâmetro de qual música está sendo mais ouvida, de qual música a igreja pegou para a necessidade local. Claro, sempre as canções, elas precisam ter o cuidado nas poesias, as letras, né, pelo qual nós estamos cantando, cuidado nas muitas versões, né, e por aí vai. São outros assuntos que a gente depois pode conversar. Gente, nós temos ainda 5 segundos, que é o tempo que nós vamos entregar para o Mateus, conforme nós combinamos até 7h30. Obrigado por esse tempo. Daqui a pouquinho nós nos encontramos novamente. Amém? Mateus. Amém, amém. Glória a Deus.